Uma forma de análise técnica vistas por quase todos os traders, suporte e resistência é uma análise indispensável. Para decorar qual é qual, vou deixar uma dica. Suporte, assim como em mesas ou sofás, são bases abaixo do móvel que o sustentam. A resistência basta lembrar daquelas lâmpadas antigas que usavam um filamento resistor, ou seja, uma resistência. Definido por pontos máximos e mínimos de um gráfico, consideramos como resistência os pontos máximos, ou seja, a parte superior desse conjunto, como aponta no gráfico. O suporte é o ponto mínimo do gráfico naquele período. Logo, o suporte é o baixo preço no mercado. Ok, mas como traçar pontos de suporte e resistência? Mostrando em gráficos passados parece muito fácil, mas sim, é fácil. Você tem apenas de ajustar as linhas quando romper, ou seja, de qual lado for. O primeiro passo é definir de quantas velas será o seu suporte e sua resistência. Vamos lá. Caso você defina que sua área de suporte e resistência é de 12 velas, você traçará embaixo um ponto mínimo, seu suporte, como mostra no gráfico, e no máximo sua resistência. E pronto, você já traçou no gráfico. Se as medidas se manterem mesmo depois de 12 velas, ótimo, quer dizer que foram bem traçadas. O número de velas é algo muito pessoal e situacional. Treino é a melhor forma de saber definir. Perceba que só é considerado como suporte e resistência quando existe um certo padrão de valores, ou seja, algo que vá, mas volte no mesmo lugar ou muito próximo. Você pode notar que por determinados períodos o gráfico vai respeitar os suportes e as resistências, porém em algum momento será rompido, ou seja, ultrapassado. Quando romper, seja de um lado ou de outro, os papéis de cada linha vão mudar. Uma área que era suporte depois pode virar uma resistência e vice-versa. Mas e quando romper? Fique calmo. Você vai esperar outro padrão gráfico para começar a chamar de suporte e resistência. Uma dica é notar que o gráfico alcança um determinado ponto e depois volta abaixo, mantendo esse vai e volta sempre chegando em valores próximos. Bom, vamos a algumas estratégias. Você pode realizar ordem de venda quando atingir a resistência e quando atingir o suporte uma ordem de compra. Mas e se romper? Bom, poderia ser um problema. Mas para isso você pode aprender no curso Vencendo no Forex como usar indicadores e somar as estratégias assim evitando uma falsa entrada. Como por exemplo, você pode usar qualquer um dos indicadores de tendência que ensinamos para confirmar se a tendência é aquela, se deve romper ou não seu suporte e sua resistência. No gráfico, você pode notar que os indicadores apontam que o suporte e a resistência continuam sendo respeitados, então é hora de operar dessa forma. E a cereja do bolo deste vídeo, a estratégia de rompimento. Esta é ainda melhor quando somada a algum indicador de tendência. Vamos lá. Como na imagem, eu tenho as linhas de suporte e resistência bem traçadas. Porém, em um determinado ponto o gráfico rompeu a resistência. Se você já assistiu ao nosso curso gratuito, você já sabe como usar bons indicadores de tendência de forma eficiente. Então eu inseri 4 estratégias que uso no Vencendo no Forex: médias móveis, bandas de Bollinger, estocástico e RSI. E de maneira incrível, mas não que me surpreenda, todos os indicadores me comprovaram a mesma tendência, todos apontaram para cima. Eu não precisava de todos para saber, só usei para que entenda que na estratégia de rompimento e para evitar falsos rompimentos, você deve usar algum indicador de tendência em conjunto. Note as médias móveis apontadas todas para cima, as bandas de Bollinger próximos ali ao rompimento, na verdade romperam. O RSI apontava para cima de maneira mais clara e o estocástico me indicou a mesma tendência. Eu nem precisava mostrar, mas para provar que funciona, veja a quantidade de pontos no gráfico que uma estratégia simples pode fazer.
Usem sem moderação suporte e resistência. E quer uma dica de ouro? O indicador Taurus Alfor também traça tudo isso sozinho para você. Treinem muito e bons trades. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco ou deixe também a sua sugestão. É sempre um grande prazer lhe ajudar.